Boa noite, meus irmãos. Vamos começar agora mais um dos nossos cultos semanais. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2022. Eu espero que você esteja bem aí na sua casa, esteja com saúde, assim como a sua família também. E nesse primeiro momento do culto, nós vamos falar sobre a confiança que nós temos em Deus. É um tema que a gente sempre fala, mas eu acredito que nós precisamos a cada dia renovar essa certeza, essa fé, essa confiança de que Deus nos guarda. Nós vivemos numa cidade perigosa, violenta, nós temos necessidade de sair todos os dias, de trabalhar, de ir para a escola, de ir para a faculdade, de ir à igreja, e nós precisamos lembrar a cada dia o que diz um versículo que nós vamos ler agora, lá do Salmo 56, que fala assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Que realmente isso esteja gravado nos nossos corações todos os dias que nós sairmos de nossas casas, todos os dias no momento que nós nos levantarmos, nós acordarmos de manhã, que nós possamos lembrar: não temerei o que me pode fazer o homem, porque Deus está cuidando de mim. Nós vamos cantar agora juntos um cântico que fala sobre a fidelidade de Deus. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar, porque Deus faz por nós infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Vamos cantar então a fidelidade do nosso Deus. Essa música é linda, essa letra é maravilhosa, não é? Nos lembra da fidelidade do nosso Deus. E a música que nós vamos ouvir e cantar juntos, agora, seguido também, fala que nada temerei porque eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu abrigo, o Todo-Poderoso é o meu amigo, o Todo-Poderoso é o meu refúgio. O Jefferson Paiva, ele fez um solo dessa música há um tempo atrás, ainda na época da pandemia,
quando nossos cultos eram todos ainda online, e nós vamos rever esse solo hoje e vamos cantar junto com ele. Cante aí, nada temerei, porque eu sei que não estou sozinho. Vamos louvar ao nosso grande Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não sou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, pois sei que não sou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Eu sei que não sou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um prazer estar aqui com os irmãos, ou como eu costumo dizer quando estou tendo a oportunidade de estar talvez entrando na sua casa pela sua TV, pelo seu celular ou pelo seu computador. É um prazer estar aí com os irmãos nesse momento. Como os irmãos sabem, ainda estamos vivendo uma pandemia, estamos passando por ela, superando ela, graças ao Senhor. O número da vacinação tem subido, o número de internações e mortes tem caído. Vacinação é divina, vacinação vem de Deus. Então estamos aqui e hoje nós falamos sobre isso e iniciei a minha fala falando, constatando sobre as questões da vacinação e as questões da pandemia, porque nós viemos até agora falando sobre fé, viemos até agora falando sobre o cuidado de Deus sobre cada um de nós. E olhar para trás ainda é muito doloroso para nós, pensar no momento em que nós vivemos e no momento que nós estamos superando, graças às ações do nosso Senhor Jesus Cristo, é doloroso ou nos traz memórias ruins e nos traz um sentimento de frustração, um sentimento de preocupação com o futuro. E a nossa mensagem dessa noite, ou se você estiver me assistindo de manhã, de tarde, em algum outro momento, ela tem como tema viver apesar das circunstâncias. Nós entendemos que as circunstâncias da vida, aquelas coisas que acontecem ao nosso redor, que acontecem na nossa sociedade, acontecem nas mídias, acontecem com o nosso cotidiano, às vezes de uma forma mais micro do que macro, às vezes dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade como um geral, elas afetam e podem afetar a nossa vida de formas incontáveis, de N maneiras e de todos os tipos e aspectos que possam vir nos afetar, de forma social, de forma espiritual, de forma psicológica, emocional, de forma financeira. Nós entendemos que as circunstâncias da vida, e já estudamos isso em outros momentos, podem vir a mudar a nossa realidade, a mudar a nossa visão de mundo. E hoje, a minha inspiração para estar falando sobre isso com os irmãos é pensar em alguém que passou talvez uma das piores circunstâncias de vida que alguém poderia passar, ou sobreviveu e lidou com uma das piores circunstâncias possíveis que alguém poderia sobreviver. Eu estou falando do apóstolo Paulo, e os nossos textos bases serão mais de um texto, vão estar baseados na carta de Paulo à igreja de Filipos, ou na verdade, como nós conhecemos, o livro de Filipenses. E aos irmãos, que com certeza já sabem disso, Paulo escreve a carta dele aos Filipenses quando ele estava preso em Roma. Paulo escreve a carta aos Filipenses quase como uma despedida a uma de suas tão amadas igrejas, cujo qual ele foi usado pelo Senhor Jesus para ser o seu fundador. Paulo sofre um cárcere privado em Roma durante muito tempo, é julgado em Roma. A tradição vai dizer que ele é morto em Roma, decapitado. E nós entendemos que esse homem viveu circunstâncias terríveis no período onde ele estava em Roma. Ele viveu circunstâncias que afligiriam ou que talvez até mesmo levariam à loucura qualquer pessoa. Porém, nós conseguimos entender em Paulo e no exemplo dele que as circunstâncias não tiraram o seu foco, não simplesmente o desesperaram, ou coisa do gênero. E talvez ele tenha grandes lições para nos trazer nesse momento onde pensamos sobre viver apesar das circunstâncias. Nosso primeiro ponto fala que viver apesar das circunstâncias é possível a partir do momento que vivemos pelo reino de Deus.
E o nosso primeiro texto se encontra no verso 12 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, que vai dizer o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Talvez, se nós pudéssemos resumir essa fala de Paulo e esse entendimento que temos que viver as circunstâncias se torna mais simples ou se torna mais leve quando entendemos que o mais importante para nós é o reino de Deus, é entender, irmãos, e é pensar que as circunstâncias sempre serão e sempre vão ser circunstâncias passageiras. Como o salmista vai dizer, nós somos como um vapor. Nós precisamos entender que um dia estamos aqui e amanhã não estaremos. Mas existe algo muito maior e muito além do que todos nós, e esse algo é o reino de Deus. Então entender que viver circunstâncias, viver nas circunstâncias, se torna mais simples, se torna mais leve, quando dedicamos a nossa vida a viver o reino de Deus, é entender que as circunstâncias são passageiras e o reino de Deus é eterno. Paulo traz aqui nesse pequeno versículo que acabei de ler o entendimento de que viver ou passar por tudo aquilo que ele estava passando servia como uma grande estratégia, ou na verdade servia como um grande exemplo que iria enriquecer o reino de Deus e enriquecer a mensagem do Evangelho. Pensar nisso na prática pode parecer muito difícil, mas a partir do momento que entendemos e compreendemos que não somos cidadãos deste mundo, não estamos na nossa última chegada, ou na verdade não chegamos ainda em nosso lar, representa, e eu acho que nos traz ao entendimento de que esse reino eterno é muito maior do que nós e com certeza muito maior do que todas essas circunstâncias. E isso nos leva a entender e falar sobre o nosso segundo ponto, porque viver apesar das circunstâncias é possível quando nós colocamos as nossas expectativas em Deus. Lá no verso 20, ainda do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, ele vai estar dizendo o seguinte: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Precisamos entender, irmãos, e aqui eu acho que encontramos a chave de ouro. Eu gosto muito dessa expressão da nossa mensagem, da nossa conversa nesse momento. Deus é muito maior do que qualquer circunstância que você esteja passando. Eu não sei o que se passa no seu coração, porém Deus o sabe. Nós falamos em algumas ocasiões que Deus é aquele que sonda os nossos corações. Os irmãos que têm um entendimento maior sobre navegação marítima, sobre pesquisa de navegação marítima, entendem que sondas são instrumentos utilizados para averiguar o mais profundo dos mares, o mais profundo e remoto dos locais. E quando nós dizemos que Deus é aquele que sonda o nosso coração, nós estamos falando sobre aquele que conhece a mim e a você, aquele que me conhece muito melhor do que eu mesmo. Antes que a palavra me venha à boca, Deus já sabe. Deus já me conhecia antes do ventre da minha mãe, Deus me conhece daqui até a eternidade, porque diferente dele, eu sou finito e ele infinito. E tão grande, mas tão grande, que decide me amar e decide estar ao meu lado independente das circunstâncias. Por mais que talvez elas possam vir a me cegar, por mais que talvez elas possam vir a me preocupar, Deus sempre estará lá, porque Ele é muito maior do que qualquer circunstância que nós possamos vir a enfrentar.
Entender isso é pensar, por exemplo, na passagem onde Jesus chama, ou na verdade aceita o convite de Pedro para que Pedro, pudesse andar sobre as águas, e Pedro entende, ou na verdade se distrai em meio às circunstâncias. E entendam que aqui a minha fala não questiona e nem desaprova o acontecimento com o próprio Pedro, porque afinal de contas, quantos de nós já andamos sobre as águas? Ou quantos de nós já estivemos presentes em meio a uma tempestade no meio do oceano? Então Pedro, quando teme por sua vida e permite que as circunstâncias sejam muito maiores do que ele, ou do que a fé dele naquele momento, nós sabemos que ele começa a afundar. Porém, dessa vez não de forma metafórica ou de forma não física, Jesus estava ali. Mas da mesma forma que Jesus estava ali com as mãos estendidas para socorrer Pedro que afundava, ele continua junto com cada um de nós. Ele se apresenta a cada um de nós e faz parte do nosso cotidiano e da nossa realidade. Assim como ele nos conhece, ele conhece as circunstâncias, conhece a nossa capacidade de vencê-las e continuar combatendo cada uma delas, e também está disposto e sempre vai estar disposto a estender a sua mão, a sua forte mão, para nos salvar independente das circunstâncias, para nos estender essa mão de poder e nos resgatar em meio a essa tempestade que pode estar nos afundando. E conviver com isso pode parecer muito difícil. Conviver com isso pode parecer praticamente impossível para nós, mas é aqui onde nós chegamos no nosso terceiro ponto, onde Paulo vai nos trazer uma grande lição, porque vivemos apesar das circunstâncias, porque a nossa alegria vem de Deus. Já no capítulo 2, que é onde o meu ponto se referencia, lá no verso 17, no verso 18, que vai estar sendo projetado na tela, o texto vai estar dizendo o seguinte: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Os irmãos entendem a profundidade da fala de Paulo nesse momento? Paulo sabia aquilo que iria acontecer com ele. Paulo sabia o que estava destinado a acontecer com ele, e ele entendia toda a dor e sofrimento que as circunstâncias estavam trazendo até ele, e ele entendia que ele estava cercado nesse momento a ponto de não ter mais o que fazer. Mas ele entende, ele compreende a vontade de Deus além dessas coisas, e por mais estranho que pareça para nós, por mais insano que talvez pareça para nós, Paulo estava alegre com tudo aquilo que estava acontecendo. Paulo estava alegre com todas aquelas circunstâncias que haviam ocorrido, porque ele entendia que as circunstâncias não eram maiores que o reino de Deus, e que vivendo pelo reino de Deus ele conseguiria viver nessas circunstâncias e passar por elas. Ele entendia que Deus, na sua soberania, era muito maior que todas essas circunstâncias, e que tudo aquilo que estava acontecendo com ele acontecia por vontade e permissão de Deus, e que para aquela situação, ele precisava se alegrar, porque o reino era muito maior que ele, muito maior do que as circunstâncias, e tudo aquilo que acontecia com ele serviria de gasolina para a chama que se acenderia no Evangelho no decorrer da história da humanidade, irmãos. Precisamos entender e aprender com Paulo aqui na fala que eu trouxe, que Deus é o caminho no meio do deserto.
Deus é a nossa luz em meio a uma grande escuridão. Então, viver nas circunstâncias, se alegrar nas circunstâncias, é possível por conta da ação de Deus na minha e na sua vida. Nos alegrarmos com Deus, nos alegrarmos em meio a circunstâncias difíceis, a situações difíceis, como eu disse, parece insano àqueles que não compreendem. Mas possivelmente os irmãos já passaram por momentos difíceis e, como eu disse, o Senhor estava lá. O Senhor sempre esteve, sempre estará lá, independente das circunstâncias. Então, que nesse momento você possa colocar no Senhor ou depositar no Senhor as suas ansiedades, as suas preocupações, todas as circunstâncias da sua vida, em todas as áreas possíveis que te cercam, e que você possa confiar nele, que você possa viver por ele em seu reino, que você possa confiar na grandeza dele e, principalmente, que você venha a se alegrar com ele. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitir, hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro. Graças a Deus cumprimos a missão aqui na Bahia, estando aqui em Teixeira de Freitas. Ainda estou aqui na PIB. Meu retorno vai ser agora à tarde e devo chegar sexta-feira aí no Rio. Passamos por Medeiros Neto, Nova Alegria, Jucuruçu, Coqueiros, Itamaraju, e levamos os 40 fogões, as 3 toneladas de alimentos, kit de limpeza, roupas. Tivemos com missionários e depois a gente faz uma prestação de contas mais adequada, mais generalizada. Que o culto de hoje tenha abençoado a sua vida, na leitura, nos louvores, que a mensagem do pastor Alex tenha trazido uma boa reflexão. E nós como igreja, irmãos, vamos seguindo com fé, coragem, esperança, vivendo um dia de cada vez. Cumprimos essa missão que o Senhor colocou para nós. A PIB de Cascadura esteve protagonizando esse movimento e os irmãos estiveram comigo em todo o tempo. Uma igreja saudável é uma igreja que investe em missões, que se preocupa com o próximo, que arregaça as mangas e não mede esforços para levar o amor de Jesus em todos os lugares, ok? Então vamos nos falando, se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo. Um grande abraço, fique na paz e até lá.